Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou a doutora Audrey Azevedo, mais uma vez aqui com vocês pela Rede Vivac de televisão, começando mais um Descomplicando a Saúde. E hoje falar de um assunto importantíssimo, saúde no mundo corporativo. Para me ajudar nesse desafio, recebo hoje com muito prazer e muita honra a doutora Andréia Loures, ex-cardiologista, e ela vai explicar o porquê. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Audrey? Obrigada pelo convite. A gratidão é toda minha. Comece se apresentando para o nosso público, depois a gente papeia um pouquinho. Bom, a Audrey já falou que eu sou ex-cardiologista, depois nós vamos falar sobre isso, né? Isso. Hoje eu trabalho com consultorias individuais para empresas, sou mentora de pessoas e palestrante. E estou aí na base da escritora também, fantástico, né? Aliás, aqui o livro que nós vamos falar, logo nós vamos falar do livro que ela acabou de me presentear, gratidão pelo presente. Doutora, explica pra gente primeiro como que foi essa trajetória da medicina e depois por que saiu, e aí a gente começa. Tá bom, eu me formei cardiologista, né? Fiz tudo que tinha que ser feito direitinho, residência, peguei o título, exerci por 23 anos em Minas Gerais, em Belo Horizonte e Barbacena, fiquei um período lá. Fui professora de faculdade, chefe de serviço, cheguei a ser diretora da Sociedade Mineira de Cardiologia, participei da Brasileira e chegou um momento que eu achei que meu papel já tinha sido cumprido. Eu sempre fui muito curiosa, muito inquieta, eu queria aprender outras coisas. Já não tocava mais o coração. Outras coisas. Você sabe que eu adorava o que eu fazia, eu não larguei porque eu não gostava, tá? Inclusive, o que eu mais amava fazer era dar aula, né, para os alunos. Graduação mesmo ali para segundo, eu dava aula para o segundo período de medicina e para o quinto. Mas eu achei que, assim, sabe quando você não consegue largar? Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Então era faculdade, era hospital, era consultório, eu fazia palestras pelo Brasil inteiro. Então, assim, eu não conseguia sair de um lugar. Eu falei, quer saber? Então eu vou sair de tudo. Aí eu saí de tudo, fui fazer um sabático. Corajosa. Foi um pouquinho de coragem, mas valeu a pena. Eu queria viver um período com os meus filhos, eu queria viver aquela coisa de levar na escola, buscar, sabe? Então eu me dei esse um ano, vendi uma casa, peguei o dinheiro, fui embora para os Estados Unidos com meus 3 filhos e vivi bem esse ano. Vivi tão bem que eles já estavam me mandando trabalhar de novo. Pode voltar. Já encheu. E aí, hoje eles são grandes. São adultos já, né? E aí, nesse meio tempo, uma indústria farmacêutica fez o contato comigo, me trouxe para o Brasil, conversou, e eu acabei voltando para o Brasil, né? Voltei aí para São Paulo, e aí eu entrei no mundo corporativo, onde eu fiquei por 12 anos. Dessa indústria. Fantástico. E hoje... Bom, hoje tem um pouquinho antes da pandemia, eu saí. Hoje eu tô, como diria, hoje eu tô PJ. Fantástico. Dona do meu tempo, do meu horário e que a gente não é enquanto no período de faculdade, principalmente de clínica. Não é mesmo. Não é, né? E assim, né, é uma ilusão você achar que você não vai trabalhar. Hoje eu trabalho muito, né? Eu diria que até em alguns momentos mais, mas é diferente. Eu faço meu horário, então eu posso me dar o luxo de ter uma quarta-feira livre. E trabalho no domingo. Eu brinquei, mas não existe ex-médico, né? É uma vez médico, é médico para sempre. Principalmente para a família, né? Não tenha dúvida. Eu tinha um diretor que me levou que ficava indignado quando eu falava que eu era ex-médico. Ex nada, você sempre vai ser médico. Não existe. Eu só não faço assistência mais. Mas como que tá o coração com relação a isso? Tranquilo. Essa nova fase está suprindo? Assim... Eu costumo dizer que não sei se você se lembra da época da OLX, não sei nem se pode falar, né? O desapega, vamos né? Lá. Desapega. Eu sou uma pessoa bem OLX, entendeu? Se é para fazer a virada, eu acho que ou a gente vai ou a gente não vai. Essa coisa de ficar meio lá, meio cá, você não faz nada direito. Sim. Né? Então, e a pulguinha atrás da orelha sempre vai existir. Né? Eu diria que as pessoas não devem fazer o que eu faço. Hoje eu faço mentoria de transição de carreira. Eu sou a pessoa que queima ponte. Tá? Eu queimo ponte. Queimo o processo. Eu acho que você planeja logo, mas chega um momento em que você tem que mergulhar. Porque senão, né, não vive direito. Então, eu vou e vou sem... O que te fez chegar nesse momento? Foi algum estresse mental, que tocou ali? Na verdade, na época, a primeira grande virada... Vamos combinar. Você sabe que a primeira grande virada, eu fiz outras antes, né? Eu já fui radialista, já fui apresentadora de TV, tudo antes. Mas a grande virada de sair da medicina para esse período sabático, que na verdade não foi uma virada, assim, virei a chave e fui para o mundo corporativo. Eu tive esse período onde eu fiquei nos Estados Unidos, estava fazendo pesquisa e tal, mas assim, bem low profile, bem leve, né, bem tranquila.
eu acho que é uma sucessão de coisas. Chega um momento em que você percebe que, assim, o que eu percebi na medicina? Que ela estava indo para um lado que não estava legal para mim. Eu me sentia assim, eu vou ter que começar a fazer coisas, exercer essa profissão de um jeito que não bate muito com os meus valores, sabe? E eu não tô aqui só para pagar conta. Então, eu resolvi que tinha dado. Fantástico. E eu te confesso que eu não parei para pensar, eu vou parar e vou fazer isso. Não, eu falei, eu parei, né? Para o bonde que eu vou descer. Falo, corajosa, porque, Parei. nossa. E eu me lembro que eu já era divorciada na época, e eu virei pro meu ex-marido e falei assim, ó, eu preciso de um favor seu. Quando eu voltar, porque eu vou ficar lá até o dinheiro acabar. Quando eu voltar, eu preciso que você fique com os meninos aí por uns 6 meses. Porque eu pensava, o máximo que vai acontecer é eu voltar a clinicar, e eu tinha uma clínica enorme, tava tudo certo. Mas em momento algum eu pensei em voltar, sabe? Mas quem tem 3 filhos, como eu tinha... Sim, tem ainda. Pequenos, tem razão. Boa. Pelo amor de Deus, Boa, tem não, ainda. Por favor, Mas aí eu pensei, falei, sabe, eu me joguei. Fantástico. E foi sensacional. E o mundo corporativo chegou como, até? Então, como eu te falei, eu fazia palestras para a indústria farmacêutica pela especialidade que eu tinha, né? Eu trabalhava com Ainda quando clinicava. Ainda quando clinicava. Tá. Eu trabalhava com aterosclerose, eu era uma das poucas pessoas que faziam e falavam sobre o que eu fazia, uma doença rara, né? Em aterosclerose. Então, eu tinha muito contato, eu fazia muita reunião, viajava muito, dava muita palestra, e eu trabalhava muito com essa determinada empresa. E veio o convite para eu entrar como médica, né, gerente médica na empresa, então a gente só não faz a assistência, mas a gente trabalha com os conceitos e com conteúdo. E a vida corporativa sempre me fascinou, sabe? Quando eu era bem mais nova, eu dizia, na época, meus 16, 17 anos, eu dizia que eu queria fazer consultoria, porque para mim consultoria era aquela pessoa que vivia viajando, conhecia gente diferente, na época, né? E eu acabei virando. Olha aí. Então eu falei, bom, para fazer consultoria a gente tem que ter uma vivência corporativa, não tem jeito, né? E aconteceu, eu fui muito feliz, gostei bastante. Se achou, hoje se identifica. Hoje eu já tô noutra coisa, né? Hoje eu já tô noutra coisa, já saí. Sim. E gosto bastante, faço muitas coisas para eles ainda, mas não pretendo voltar. Tá. Nessa questão do mundo de estar corporativo. ali dentro 24 horas, sabe? Mas as palestras que a doutora ministra seria... Agora eu estou trabalhando com uma área voltada para liderança. Tanto para liderança dentro do mundo corporativo, como autoliderança. Né? E aí eu trabalho com as pessoas, com, enfim, metodologias... Não é um coach, mas é uma metodologia específica que eu criei, né, que está até no livro, para você virar o que eu estou chamando de domador de rinoceronte, mas virar um resolvedor de problemas. Tá. Porque na leitura que vem do mundo do futuro, né, que já é agora, né, a gente passou aí por uma rapidez, uma velocidade absurda na troca, eu entendo e todos os futuristas falam que a pessoa que vai ter alta empregabilidade ou alta usabilidade, isso não é um termo muito legal, né? Mas é aquele que vai conseguir enxergar mais cenários e resolver mais problemas complexos. Então tem toda uma metodologia e é o que eu faço se hoje. Formos olhar criticamente, assim, hoje em dia... Não. Foge, né? Foge. E essa geração de hoje não tá muito... Eles foram... eu costumo falar assim, eles angariaram uma liberdade fantástica ao longo dos anos, só que eles não sabem utilizar. E eles se perderam. Já vista que tem muita depressão. Sempre foram livres, né? Eles não viveram o período de transição que a nossa faixa etária viveu, né? Sim. Então, tá muito louco mesmo. E aí eles não conseguem lidar com essa... tudo na sua mão. Você pega um celular e você faz tudo ali. Além de imediatistas. Exatamente. Extremamente imediatistas. Mas o que eu percebo, eu não sei, doutora, mas o que eu percebo é assim, não sabem lidar com pressão. Não toleram frustração, Não toleram frustração e nem ordens. Não sabe. Então, assim, é complicado. E aí, principalmente quando a gente vai para isso, para o mundo corporativo, para lideranças e para o mundo corporativo, que hoje está tendo um grande problema de comunicação, né? E a gente tem vivido e discutido muito a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, uma série de coisas, a empatia, uma série de coisas. Mas aqui vai uma opinião muito particular minha, né? E a gente tem olhado e faz sentido, a gente olha muito para os líderes, mas eu acho que está faltando olhar para a equipe, porque a equipe também precisa entender
esse tipo de posição que ela está. Então, você tem hoje pessoas de 40, de 50, de 20, convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Cada um tem uma noção do que é compromisso e responsabilidade diferente, né? Sim. E não é só o líder que precisa ser treinado, mas a equipe também, né? Principalmente, né, Dura, quando a gente tem assim, a gente vê assim, o de 25 sendo líder daquele de 40. Ou não precisa nem citar a idade, por exemplo. A gente fala assim, entra um de 5, 7 anos na empresa, aí vem um novo. E aí a gente tem uma hierarquia, não adianta a gente ir contra isso. Tem uma hierarquia e pronto, né? Tem um respeito, ok. Quem vem antes tem, né, precedência ou não, mas... Depende, né, Aldra? Depende muito do ambiente e da empresa, né? Existem empresas que são mais hierarquizadas mesmo, né? E depende das pessoas que estão ocupando as lideranças também, né? Porque tem líder que é carismático por natureza, ele é empático por natureza, então ele consegue transitar bem. Agora tem líder que é das antigas ainda, que eu mando, obedeça. E como lidar com essa diversidade, né? Porque não é só uma questão de aprendizado técnico, didático, é uma questão de costumes, de vivência, de aprendizado. Então, assim, a nossa geração vem com determinados valores. A geração das minhas filhas, dos seus filhos, já vem com outra bagagem aí de valor. Como lidar dentro de uma empresa com essa diversidade? Eu acho que essa é a pergunta. A resposta... Para trazer saúde, para vocês entenderem, né? Para trazer a saúde. Eu acho que a resposta, e não é nem a pergunta, é 1 milhão, né? Vale a tal do $1 milhão, $1 milhão de que quer que seja. Assim, eu acho que quando a gente fala de diversidade, nós falamos muito, mas estamos muito pouco acostumados a viver. Então, o que para mim significa diversidade realmente, né? Significa você conviver com pessoas diferentes de você, não é só etnia, não é só gênero, mas ouvir as pessoas. Porque se você não as ouve, não tem diversidade nenhuma, né? Exato. Ouvir e respeitar a opinião. Então, quando você tem um ambiente favorável e onde isso é realmente exercido, fica mais fácil. Sim. Porque se eu posso chegar para você, apesar de você ser minha chefe, e eu discordar de você, e você vai me ouvir, vai falar assim, não, peraí, olha... Aqui faz sentido, aqui não faz, isso aqui porque você não tem experiência. Enfim, se há esse tipo de conversa, eu acho que fica mais fácil. Mas a grande questão é que a gente é humano e a gente é muito difícil a gente ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, né? Exato. Imagina você sendo chefe e vindo um subordinado, entre aspas, falar para você. Sim. Então eu acho que o grande barato do negócio é você estar aberto realmente à diversidade. Eu fiz ambos os lados, viu, Lógico, gente? Não é só o chefe ou o subordinado. Ambos os lados. Tem que partir de cima, porque né? Essa meninada, senão... eu costumo brincar assim, com todo o respeito, né? Eu falo, e aí eu cito até a idade da minha filha, assim, essa meninada, elas não têm noção, assim, são duas, assim, ou elas são extremamente submissas, eles são extremamente submissos, então assim, tudo tá bom, e não é isso que a empresa quer, ela quer alguém que vá lá, que discorde em determinados, mas que mostre solução, não é só concordar, não, de porque jeito só não. Concordar não significa que você tá sendo bom para a empresa, falamos assim, né? Ou elas não assumem as coisas, tipo assim, é sempre o outro, mas a não autorresponsabilidade, né? Exato. Então, na verdade, eu acho que a gente está vivendo um período que é assim, olha, primeiro, as empresas, quando a gente fala empresa, a gente está falando de gente, não tem jeito. Exatamente. Porque é a gente que está lá em cima, Exatamente. Né? Então, vamos chamar de as empresas, mas nós estamos falando de lideranças. Também estão perdidas. Também estão muito perdidas. E se fala que não tá, é uma maior mentira, porque a gente que trabalha com esse pessoal, a gente vê. Então, eles querem melhorar. E assim, por exemplo, enquanto a minha faixa tem um comprometimento com o trabalho, não com o emprego, com o trabalho, com o que está fazendo, a maioria dos jovens de hoje não tem. Eles realmente encaram um emprego. Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer e volto e acabou. Exatamente. Não vou dizer que A está certo e nem que B está certo, né? Mas o fato é que, se você não tem um pingo de comprometimento, você não se dedica e você corre o risco de simplesmente passar por aquilo, assim, não ver valor, não gostar, não aprender. E isso prejudica tanto a você, quanto as pessoas ao seu redor e a sua liderança. Sim. Então, estar num ambiente tóxico hoje, gente, assim,
Eu não sei se quem está nos assistindo, se todo mundo aqui já teve a oportunidade de estar no mundo corporativo, como a gente diz, que tem hora para entrar, hora para sair, que tem chefia, que tem que trabalhar com outras áreas, que precisa... É assim, né? Você tem que lidar com pessoas que às vezes você não gosta, mas você precisa lidar porque você depende delas. Então, é uma codependência. Sim. E isso não é tão simples assim. E esse depender não necessariamente por hierarquia de cargos, mas de repente, assim, é uma equipe. Eu falo que é uma esteira, né? Então, uma assim, é uma linha de produção. Exatamente. Então, é o comercial que depende desse, que depende do operacional. Por exemplo, às vezes a pessoa que está no comercial, que você falou que precisa vender, ela precisa do marketing atuante. Aí os marketing da minha área precisa da área médica que atua. Então, assim, é uma codependência. Para que um trabalho bem feito seja feito, todos têm que fazer a sua parte. Sim. Então, você imagina o que é você estar num lugar desse, fechado, né? Tendo que lidar com pessoas que, de repente, você não gosta, e, enfim, sinto muito, né? Exato. Mas você precisa estar com a cabeça muito boa, você precisa estar num ambiente que te propicie relaxar e levar com leveza. Sim. Porque senão... Exato. E eu costumo falar, não sei se a doutora me corrija se eu estiver errada, existe medo dos dois lados, de ambos os lados. Existe o lado das mais experientes, vamos falar assim, né? Dos mais antigos na empresa, a nível de idade mesmo. Por quê? Infelizmente, ou felizmente, enfim, nós vivemos numa sociedade que induz esse medo. Então, assim, tá chegando ali nos 50, nos 60, já tá ficando obsoleto, já tá ficando, enfim, você não sabe mexer com essa tecnologia, não sei. Então, ele já começa a induzir esse medo e a gente já vai incrustando esse medo. E aí a gente olha para essa meninada e fala, eles estão chegando com fôlego, eles estão chegando com gás, eles estão chegando, eles já sabem mexer nas maquininhas que a gente não domina tanto, e a gente se esquece dos nossos, que nós temos valores que eles estão tão longe, e se é que eles vão chegar. E eles vêm com medo porque eles olham para nós e falam, meu Deus, eu não vou chegar naquela bagagem, naquele conhecimento, em tudo aquilo que ele tem de conhecimento. Então, existe medo de ambos os lados. E aí é onde eu acho que entra esse treinamento, pra gente se encaixar. E você falou uma palavra que é muito interessante, medo, né? A gente está vivendo muito a era do medo. E, gente, medo é um sentimento de algo que nem aconteceu. Que nem aconteceu. Né? Você nem sabe se vai acontecer. Então, existem as graduações desse medo, a gente fala até chegar na síndrome do pânico. Sim. E que está muito em moda hoje, ou na infelizmente. TAG, né? Agora tudo é transtorno. Depois da pandemia, né? E a Organização Mundial de Saúde mesmo já comentou que o que a gente viveu na pandemia é como se fosse um estresse pós-guerra, é até pior, né? Sim. Então, às vezes a gente não para e não pensa o que nós vivemos. Teve gente que perdeu muitos familiares, teve pessoas que perderam os entes queridos e não puderam nem vê-los antes de morrer. Enfim, gente, isso é muito pesado. Sim. Né? E a gente está lidando como se isso tivesse nem acontecido. Nem acontecido, né? Exatamente. Então, se a gente olhar, nós agora, após 2 anos quase, nós estamos carregando esse medo aqui atrás da gente. Exato. Toda hora que vem uma gripinha maior, que alguém... Tenho certeza, se alguém espirra do seu lado ou tosse do seu lado, você já fica assim, porque é inerente, não tem como a gente esquecer da noite pro dia. Sim. E a gente nem sabe se a gente vai poder esquecer. Ou se vai receber um abraço de alguém, você já fica meio... Então, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, racionalizar esse medo, né? Tudo bem, tem que ter medo? Tem. É o que nos fez sobreviver até hoje. Exatamente. Mas existe algo que precisa suplantar esse medo, né? E esse algo é vontade de fazer alguma coisa. Ou eu costumo dizer que não tem nada melhor do que um medo maior para suplantar o medo menor, né? A gente conversou sobre isso, né? Sim, é verdade. Então é assim, eu tô com medo de não dar certo nesse emprego, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. A gente escuta isso demais os jovens. Tá, então é o seguinte, aí vem um medo maior de não ter dinheiro para pagar a conta, de não pagar a escola do filho, você faz o quê? Você vai lá, você enfrenta, porque você tem um outro problema para trás. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai ver que cuidado com esse medo, porque ele não tem sentido, ele não tem razão de existir. E se a gente, de novo, respira fundo, né? Racionaliza, você vai ver que não tem sentido. Exatamente. Tirando fobias, lógico, né? Sim, mas aí já é um outro grau que é extremamente também tratável, essa palavra, vamos dizer assim, procurem, não deixe chegar num nível assim... Porque o que é o ambiente tóxico que a doutora fala? Nós que fazemos esse ambiente, as paredes, a empresa em si como
né, físico. Gente, não existe assim, não, mas aquela empresa é tóxica. Não, somos nós, pessoas que fazemos ali, que criamos esse ambiente tóxico. E por quê? Porque ficamos cada um no seu medo. Eu fico com o meu aqui, então eu ajo dessa maneira. Ela fica com o dela ali, ela age dessa maneira. E isso gera uma agressividade automática, né? Exato. Foi bom você ter comentado que a gente fica falando ambiente tóxico aqui, mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de burnout, né, que é o excesso aí, e a gente vai chegar lá, muita gente está dizendo que tem burnout, mas não sabe o que é burnout. Né? É um esgotamento absurdo, absurdo. Eu já tive, e mesmo a gente sendo médica, ontem eu estava até conversando com uma médica que comentou que ela teve um burnout e que ela nunca imaginou que era do jeito que é. Então, isso é um esgotamento, é como se o seu cérebro se desligasse e você ficasse numa fadiga tão extrema, que você despenca, né? E o que a gente tenta evitar e que a gente está conversando aqui sobre essa questão de toxicidade de relações é exatamente isso. Quando você vai para um ambiente onde você sabe que você vai sofrer ali dentro, você já vai desgastada, você não consegue se renovar, você volta para casa e se não está muito bom em casa, então a coisa piora mais ainda, né? Exatamente. Enfim, e fica isso sendo levado até um extremo, que é exatamente o que a gente fala que você não deve chegar nesse extremo. E aí é onde a gente fala do medo, né? Se o medo de sair desse emprego, de trocar desse emprego, e ninguém aqui tá falando para todo mundo amanhã sair pedindo as contas, não é isso? Mas assim, se o medo de trocar ou de se arriscar é grande, começa a pensar exatamente nisso. E esse medo de intoxicar a família, o lar, as relações, a si mesmo. De repente, sabe, você vendendo pastel, de repente você vai ser mais feliz. Eu não sei, mas esse medo de se reinventar e de se jogar, e hoje, e nós vivemos, graças a Deus, num país muito bom para isso. Eu vejo várias... a gente tem essa possibilidade. Hoje eu sou médica, amanhã se eu quiser montar uma barraquinha de pastel, é um monte, tem. Mas aí entra a questão, né? Que é o que os outros vão falar. Né? O medo do julgamento, aqui, o latino é muito assim, né? Isso é o latino, não é só brasileiro, não. Você vê que o europeu não é assim, o americano não é assim, eles têm absolutamente outro estilo de vida, né? De novo, nós não estamos dizendo se é certo ou errado, cada cultura tem a sua. Mas eu acho também é muito importante a gente saber, e aí vai uma dica para você que está nos assistindo, né? Para um pouquinho e pensa o que é sucesso para você. Porque se for uma casa na praia, um carrão na garagem, uma mansão... A tal da prosperidade que todo mundo vai fundo, né? Vai fundo, trabalha igual um louco e compra o que você quiser. Be happy, seja feliz. Agora, se de repente você ter uma relação bacana com o teu parceiro, tua parceira, com teus filhos, ter tempo... Consigo mesmo. Consigo, não, isso aí nem se fala, né? Mas ter tempo para ter um hobby, para fazer alguma coisa. Eu trabalhei, Audrey, com o pessoal numa indústria multinacional que meu chefe era inglês, estava na Inglaterra. E ele cuidava de toda a Europa, a Ásia, todo menos Estados Unidos e Canadá. Eu era diretora da América Latina e eu respondia para esse líder. E eu tive a oportunidade de conviver com diretores do mundo inteiro. E era muito interessante o estilo de vida, particularmente do europeu. Ali, dos países nórdicos principalmente. É o seguinte, deu 5 horas da tarde... Fui para minha casa, fui brincar com os meus filhos, fui para um sítio que eu tenho sexta-feira, 4 horas da tarde, acabou. E assim, sem culpa, porque a gente pode até fazer isso, mas a gente fica eternamente com culpa, com medo de perder o emprego. Não, lá tem o dia da família, a empresa tinha um dia da família, tinha um dia de não sei o quê, e você via que era genuíno, não era para fazer gracinha para sair na mídia social. Era genuíno e era incentivado. Então a gente tinha um dia que a gente fazia uma reunião, que a gente contava quais eram os hobbies, o que você fazia. Eu falava assim, meu Deus, eu vou falar que eu faço o quê, né? Porém, também, né, eu acredito, eles levam a sério o momento deles trabalharem. Não, ali. É aquilo, acabou. Exatamente. Aqui a gente vive um pouco de tudo. Então, quando a gente quer trabalhar, a gente quer ser folgado, a gente quer dar um jeitinho brasileiro, a gente quer dar uma driblada no tempo, então a gente enrola no trabalho e depois a gente também não consegue viver, porque aí quando a gente vai fazer alguma coisa para nós de lazer, a gente se culpa. E às vezes não tem tempo, né? Exatamente. Esse período que eu passei nos Estados Unidos era muito interessante, porque assim, você vai para o trabalho, eu chegava tarde porque eu levava meus filhos na escola, essa foi a minha condição, eu levava e eu buscava. Né? Então eu chegava no trabalho 8h30, assim, por que eu digo... Tarde, 8h30. Então, mas por que eu digo tarde? Porque eles chegam muito cedo, eles levantam muito cedo, né? Então 7 horas já estava todo mundo, a gente tá falando de médico, né? Tava todo mundo no hospital, e eu chegava 8h30, eu chegava tarde. Mas o fato é
A hora do almoço, gente, é meia hora, é um lanche. Por que eles fazem desse jeito? Porque eles são altamente produtivos. Sim. Até 4 horas da tarde. Eu tava na Califórnia. Então é o seguinte, deu 4 horas, o rush lá é às 5. Começa todo mundo a se preparar para ir embora. Não tem essa de, vamos tomar um cafezinho ali, aí fica meia hora conversando. Não existe. O café leva pra mesa, tudo é na mesa. E o que a gente vê nos filmes é real, é concreto. Então é o seguinte, trabalhou, não tem conversa paralela, não tem bate-papo, estamos ali para trabalhar. É muito interessante. E aí foi embora para casa, então você chega com tempo de fazer um esporte, ir para piscina na época do calor. É impressionante como sobra tempo. Exato. E lá eu me sentia muito mais produtiva do que eu era aqui. Eles sabem de uma certa... E ninguém, voltamos a falar, né? Ninguém tá falando aqui quem tá certo ou quem tá errado. Para nós não existe isso. Existe cada um fazendo o que é melhor para si. Mas eles acabavam sabendo, dando valor ao tempo de produtividade, mas também ao tempo de lazer para pessoal. Exatamente. Ali, né? Então, aqui não. Aqui a gente quer... A gente mistura tudo, enrolar um pouquinho na hora das 8 horas, 9 horas ali de trabalho, e depois a gente não sabe, aí bate a culpa. Porque a culpa é isso, né? Falar, nossa, e agora? Eu não tenho, né? Por que eu mereço? Eu não mereço. Não merecimento do brasileiro é imenso, né? Doutora, vamos dar uma pausa para uma aguinha, de 1 minutinho, e a gente já volta. Aí nós vamos falar do livro e dessas palestras, desses projetos que eu, particularmente, estou encantada. Tá bom, tá. Só 1 minutinho, não sai daí, a gente já volta. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também.
tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo, onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação, com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né, Eduardo? É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. Voltamos aqui com o nosso Descomplicando a Saúde pela rede Vivac de televisão. E hoje eu estou tendo a honra e o prazer de receber a doutora Andréia Loures. Gratidão mais uma vez, Andréia. Prazer. E agora nós vamos falar do livro, que eu já recebi o meu, morram de inveja, Domador de Rinocerontes. Conta um pouquinho pra gente do projeto, doutora. Tá, bom, é aquela coisa, né? A gente sempre quer plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro, né? Quem não? Eu escrevi um outro que é para gestão de carreira de médico em 2009, e aí esse aí foi uma inovação, porque ele tem a ver com negócio, com business, né? Eu retrato aí essa metodologia que a gente começou a falar um pouquinho antes, e o nome vem de uma metáfora. Ia perguntar do nome. Na verdade, assim, eu não sei se as pessoas que estão assistindo já ouviram falar do Nissan Taleb, né? Que é a teoria da antifragilidade, do cisne negro, que ficou muito famosa. Explicando rapidamente, é assim, se você vai fazer, de onde que veio, que é uma teoria econômica, a gente usa ela para a vida e o mundo corporativo gosta muito de usar essas coisas, né? Então, ele fala o seguinte, para você ser antifrágil, e veja, eu não estou falando que é ser forte, é ser antifrágil. Você precisa fazer os seus investimentos de uma forma com que se algo der errado aqui, isso aqui te cubra. Se algo der errado aqui, isso aqui te cubra. Isso é ficar antifrágil, de uma maneira bem resumida. Então ele chamou esse movimento de cisne negro. O que é um cisne negro? Na época ele era muito raro, hoje a gente já sabe que ele é australiano e que tem mais do que a gente imagina. Mas é aquele evento altamente imprevisível que pode acontecer e, enfim, vai tudo por água abaixo e você não sabe o que acontece, enfim. E aí essa coisa de você ficar antifrágil na forma como você investe te protege. Fantástico. E aí tem uma outra cientista socioeconômico-política muito famosa lá fora, que é a Michelle Wucker. Ela, inclusive, foi assessora, acho que ela ainda é, do governo da China por anos. Ela ficou muito famosa depois da pandemia. Antes da pandemia, ela não era tão famosa. Que ela cunhou a teoria dela, né? Chamou de rinoceronte cinza. Então, qual que era a ideia? O rinoceronte é um bicho enorme, muito difícil de não vê-lo, né? Na verdade, ele é um bicho bem estranho, porque ele tanto está em bando quanto ele está sozinho. Cinza, na verdade, ele não é cinza, ele tem uma forma da pele se apresentar que a gente o vê cinza, mas ele é branco, é preto, enfim. E ela cunhou como evento altamente previsível e que a gente, às vezes, não vê porque não quer, porque não tem condição de ver, porque não tem conhecimento suficiente, mas enfim, ele é previsível. Então, o maior exemplo, e ela ganhou muita
autonomia, muita visibilidade com a pandemia, porque a pandemia foi um rinoceronte cinza. Todos nós sabíamos que ela estava aí. Todos nós. É verdade. Desde dezembro. Viu quem quis ver, negou quem preferiu negar, né? O Brasil preferiu ter o carnaval aí arrebentando e por isso nós perdemos milhões de pessoas, né? Então, eu tive contato com a teoria dela e fiquei apaixonada e aí entrei em contato com ela e pedi permissão para usar e eu cunhei essa metáfora de domador de rinocerontes. Então, quem é o domador de rinocerontes? É o profissional do futuro que a gente conversou, é o resolvedor de problemas, é aquele que enfrenta os desafios e o rinoceronte são os desafios. Fantástico. Então, tem uma metodologia envolvida nisso e tem as habilidades que um domador tem que desenvolver, né? Porque o que é a doma? A doma é uma dança. Quem aqui tiver ido na época nos circos que tinham animais e que tinha aquelas coisas do domador, o que a gente vê lá? A gente vê um domador com um chicote, cadeira ou um banco na frente e lidando com feras que definitivamente uma cadeira ou um chicote não vai segurar. Exato. Então o que é aquilo? É uma arte, né? É uma dança. Uma hora ele vai para frente, outra hora é o animal que vem, ele dança com o animal. Então aquilo é uma representação muito interessante para a gente trazer para o nosso dia a dia. A gente precisa dançar com os nossos problemas, com os nossos desafios. No caso, a nossa vida, nossos obstáculos seriam são os rinocerontes. Exatamente. E aí você enfrenta aquilo que você acha que dá para enfrentar, você corre do que não dá, no sentido de correr é o seguinte, para que eu vou gastar energia com algo que eu não controlo, com algo que eu não tenho como mexer, atuar? Então faz o seguinte, desvia, porque aqui vem uma coisa muito importante que a gente no dia a dia, a gente não se dá conta. Os problemas não vêm para você, eles não são pessoais, eles acontecem. E a gente leva tudo muito pro lado pessoal. Né? Então assim, aquele rinoceronte não tá vindo na sua, não tá te mirando. De repente, se você der uma afastadinha, ele vai passar e nem vai te ver. Então, é essa a metáfora, né? Todos nós temos que nos tornar domadores. Sim. Então, tem as habilidades do domador, e aí eu discorro sobre isso. E DOMA é uma metodologia que eu criei um acrônimo, né? Que é direcionar, observar, mitigar e aprender. Então, você sempre precisa direcionar suas energias para os resultados, para as resoluções. Você observar o que está acontecendo, desenhar cenários diferentes, mitigar ou minimizar é reduzir os impactos negativos que possa ter. E aprender, gente, porque a gente precisa sempre aprender. Né? Aprender não só com o fracasso, que eu detesto essa palavra, mas com os erros, mas principalmente com os acertos. Com os acertos. Porque é aqui que a gente não faz isso. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu dei sorte, aprendi. Será que foi sorte? Pode até ter tido sorte. Mas alguma coisa, você fez alguma coisa naquele processo, foi importantíssimo. Se você consegue parar, analisar, peraí, esse dedo aqui foi fundamental, você pega esse dedo, amplia ele e faz de novo, com mais ênfase naquilo que você viu que deu certo. Enfim. Vocês percebem o quanto tudo tem a ver com a saúde, gente? A gente está falando de saúde mental, até de acordo com a doutora falou, do burnout, cada um fala de um jeito, né? O burnout? Burnout. Eu ia falar, tem um outro que eu ia falar que eu já falo. Então é assim, pra gente pra que chegar? É o que a doutora falou, e tem para isso, tem uma frase que eu li há muitos anos atrás e que me perguntou, eu li não, eu tirei da onde, não sei, eu respondi para uma pessoa e a pessoa falou, que frase interessante, e a partir dali eu falei assim, quando me perguntarem sempre, eu vou dar sempre essa mesma resposta. Que eu também tive assim, vou sair disso para isso, na minha vida, e aí me falaram, mas como que a doutora como que você teve essa visão? Eu falei assim, gente, eu parei e olhei e entendi que o mundo não gira em torno do meu umbigo. É exatamente isso, não é tudo pessoal, gente, aliás, não é nada pessoal, de acordo com aquilo da visão, aonde você está olhando, né? Aonde você está olhando, como que você está olhando aquilo? Você falou uma coisa, posso te interromper? Deve. Uma grande habilidade do domador de rinoceronte é a capacidade de distanciamento. Que é o quê, gente? Se eu tô vivendo um problema muito complexo, é aquela história, vocês já devem ter ouvido falar isso. Você tá de fora, você vê melhor. Real. Então o que você tem que treinar? Isso é treino, muito treino. Você se distanciar do problema. Eu gosto de dar o exemplo de uma águia. Todo mundo já deve ter visto na televisão, no cinema ou pessoalmente, né, visualmente, uma águia, como é que ela faz para ela pegar uma presa que está no chão? Ela circula, ela fica voando, ela voa. Por quê? Ela faz um reconhecimento do terreno todo
antes de se aventurar a descer. E quando ela vê que tá ok para ela e ela mergulha com foco, outra habilidade, com foco na presa, com uma velocidade absurda, tá? E agilidade de decisão. Ela vai e tenta pegar a presa. Se ela pegou, beleza. Se ela não pegou, você acha que ela fica dando bobeira? Ela sobe de novo, começa todo o processo. Então, isso nos ensina muita coisa. Quais são as... Só que eu falei 3 habilidades do distanciamento, para você olhar os diversos cenários, né? Entender qual é o melhor lugar para você ir, ou o melhor caminho, ou a melhor rota, ou para não ir, né? O foco na hora de agir, ou seja, a ação, o foco na hora de agir, e a velocidade de decisão. Sabe por quê? Porque quanto mais ágil você for em agir, ágil em agir pode parecer aí um pleonasmo, mas quanto mais veloz você for, mais rápido você conserta aquilo que dá errado. E isso é fundamental. Errar não é o problema. Erra, volta, conserta. Erra, volta, conserta. Até você acertar. Isso. Né? E essa retirada dela aí, assim, foca, vai dar o bote, digamos assim, né? Pegou, não pegou, sai. Somos nós no dia a dia. Então, assim, foquei, dei o tiro, é aquilo, aceitei o emprego, enfim, tal. Gente, passou um mês, passou 1 ano, não tá dando, gente, vamos, agiliza, sai, volta, começa de novo, vamos começar a analisar o mercado, vamos começar a analisar de novo. Não precisa sair de cara, analisa, né? Faz o que tem que fazer e começa a entender o que você gostou, o que você não gostou, quais são as habilidades que você tem, quais as competências que você tem. E se você escolhe ir para determinado lugar, o que esse lugar vai exigir de você? Então se prepara. As pessoas quando nos veem, eu tinha uma prima, meu irmão me chamava de adolescente frustrada. Ele falava que eu precisava parar de sonhar, botar os pés no chão e parar com essa mudação. Graças a Deus que a doutora não parou. Aí, por isso não, hoje ele não chama mais não. Mas aí eu virava para ele e falava assim, escuta, mas a gente muda de ideia. Gente, a gente muda de ideia. Exato. E pode mudar. Sim. Ó, você aos 10 anos é uma pessoa, aos 15 é outra, aos 20 é outra, aos 40 é outra. Como é que você pode querer a mesma coisa sempre? Não depois dos 40, no 41, 42, já não é mais de 5 em 5, a gente não tem tanto tempo para esperar. E assim, sabe, gente, eu vou fazer 60, eu não sei quando você está assistindo isso aqui, de repente você já está assistindo, já sou 60ona, mas assim, eu ainda estou calculando mais umas 2 ou 3 carreiras. Olha, os pesquisadores, os futuristas falam que hoje a gente precisa de 15 anos, dependendo da função, 10 anos, para que você comece uma carreira e chegue ao ápice dela. Então você pensa bem, a gente vai viver até os 100. Amém. Tranquilamente, você sabe que vai viver, né? E até os 90, com certeza com qualidade. Quantas coisas você pode fazer? Quantas pra que ficar novas pessoas, perdendo o bico quantas novas pessoas você pode ser? Então, assim, vai pra luta. Exato. Primeiro, te conheça. Conhece-te a ti mesmo, não tem jeito. Esse filósofo é maravilhoso. Segundo, saiba o que você quer e o que é sucesso pra você. E assim, né? Saber o que quer, entendendo que se mudar daqui a 5 anos, não tem problema. O importante é quando você estiver agindo, você saber o que você quer. Ali você precisa de direção. Exato. Né? E tem uma coisa muito interessante, que é assim, você sabe o que quer, você persegue o que você quer e você consegue. Aí vem um outro problema que a gente não está preparado. Você também tem que entender em que momento você vai parar de buscar o tal sucesso. Porque senão o sucesso nunca vai chegar, vai ter sempre algo a mais que você quer e você vai viver infeliz. Então, duas questões. Da história, né? Ai, quando eu casar, ai, quando eu me formar, ai, quando eu comprar o carro, ai, quando eu comprar a casa. Então, 2 questões importantes, né? Saiba dar o seu basta ou melhor, entenda que você tem que ser feliz durante o processo. Né? Então, pega um objetivo grande, divide ele em vários pequenos e comemora cada vitória que você tiver, por menor que seja. Sabe por quê? Não só porque faz bem, mas o teu cérebro vai entender que você teve uma dificuldade, algo que aquela vozinha ficou falando, não vai fazer, porque vai dar errado, não sei o que, aquela vozinha que a gente tem, e você dá uma recompensa para ele. Então, isso do ponto de vista hormonal... Ele é preguiçoso para gastar energia. Do ponto de vista hormonal e químico que o nosso corpo precisa, né? A gente está falando aqui sem falar nada relacionado à fisiologia, mas ele vai entender que ele trabalhou e teve a recompensa. E isso hormonalmente pra gente faz um bem danado. Exato. Então, comemore. Exato. Por mais bobo que seja,
não deixa de ser uma conquista. Então, exato. E aqui vale ressaltar que, assim, quando a gente fala assim, analise, olha, assim, não tá bom, muda. Não necessariamente precisa, eu costumo falar muito nisso também, na questão dos relacionamentos. Gente, quando você fala assim, esse não dá, vou partir pro próximo. Gente, você vai começar tudo de novo. A outra pessoa também vai vir com problemas. Não estou aqui falando para você ficar nesse relacionamento. Mas assim, nós precisamos entender que iniciar um novo projeto, iniciar um novo emprego, iniciar um novo relacionamento, sempre vão ter desafios. Sim, com ok? certeza. Então, se você não se conhecer, não saber o que você quer, aonde você quer chegar e o processo, o que você precisa fazer para chegar lá, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso, como diz o gato lá da Alice, no País das Maravilhas. Pois é, se você não sabe onde vai... Qualquer lugar é lugar. Vamos lá, já era um desenho infantil, mas olha aí, né? Então, assim, agora, quando você sabe, comece a analisar também se tudo isso que você vai fazer não dá para ser feito aonde você está. Exatamente. Com quem você está, se tratando de relacionamento. Que a gente está falando aqui de coisas... Mas pode ser num relacionamento, lógico. Pode ser com filho. Poxa, se eu usei essa receita até hoje e tá dando aí errado... é uma paciência, né? Aí é a tal da paciência que a gente precisa ter. Mas a gente precisa entender que, assim, desafios sempre vão existir. Sempre. Porque, e se a gente não entender esse processo, nós vamos entrar no próximo, vamos vamos cometer os mesmos erros ou enganos, vamos nos colocar com certeza nesse desafio. E tem uma coisa, né, Audrey, que eu não sei, na minha época, não sei você, a gente não tinha essa vivência e não tinha esse profissional para nos ajudar. Não estou nem falando de terapia, que é fantástico todo mundo fazer. Mas eu estou falando do mentor, do coach. Todo mundo bate nos coaches, coitado. Mas isso porque, mais uma vez, no Brasil, a gente tem muito cursinho de final de semana, né? Muito cursinho. Eu ia falar cursinho de pandemia. E não é isso, né? Mas o profissional, o coach profissional mesmo, ele é extremamente importante dentro do mundo profissional seu, né? E hoje tem coach de tudo. Mas o que eu estou falando se você deseja algo ou até cuidar do seu relacionamento, busque alguém que tenha experiência nisso. É o que a gente chama de mentor. Para você economizar tempo e economizar erros. Porque com certeza ele vai pegar na tua mão, ele vai te dar um caminho que ele fez e que deu certo e que você vai adequar para você. Lógico que você não tem que fazer o que ele fez. Mas eu garanto para você que minimiza uma série de problemas e você ganha muito tempo. Quem dera se eu tivesse tido isso. Tempo e saúde mental. Com certeza. Porque muita gente chega aí ao estresse por conta disso. Porque fica e a cabeça vai. E aí isso vai ruminando com tudo ao redor. É relacionamento que acaba, é saúde mental, é o emocional. Esquece quando você começa a ter problemas. Imagina, é que nem a doutora falou lá no início, que você tem problema na parte corporativa, no seu emprego, na sua empresa, enfim, no seu afazer ali. E aí depois você chega e também não encontra um lar, um ambiente onde você possa carregar, né? Só você descarrega, mas ainda você já não dorme bem. Aí hoje em dia os fármacos estão ótimos, né? Os antidepressivos, ansiolíticos, insônia estão ótimos. E aí a pessoa acorda no dia seguinte, melhor ainda. Imagina, a gente está falando de um dia, de uma semana, 3 semanas, imagina isso ao longo dos anos. E aí vem medicamento, vicia, tem efeito colateral, enfim, uma série de coisas que não precisa. E não há essa necessidade. E aí lá na frente, que de repente que você vai falar assim, nossa, pra que tudo isso? Pra que eu passei? Você sabe, Audrey, eu acho as pessoas... eu te falei que eu fiz uma aula ontem, tinham 38 pessoas e a gente conversou muito exatamente sobre isso, que é o quanto que o mundo está diferente. E assim... Eu acho que a gente não pode entrar numa era de saudosismo. Não é isso. Não é que no meu tempo era melhor. Não existe isso. Era diferente. Mas o fato é, hoje, a velocidade das coisas é absurda. E a gente está inserido nesse mundo. E se a gente não se dá um tempo de parar, a gente quer ir na mesma velocidade. Isso é uma coisa que te consome. Você vê, a gente está em São Paulo, é o trânsito, é a loucura. Quando você vê, você nem está respirando direito. Exato. Porque você está nessa velocidade toda. Antigamente não era tão veloz assim, então a gente tinha tempo. Hoje a gente não tem esse tempo, a gente precisa fazer esse tempo. Então, veja, o caos não vai acabar, né? Então aqui fora está o caos. O que é caos? Caos é incerteza. Caos é você ir dormir com o mundo de um jeito e acordar com ele de outro. Foi o que aconteceu com a gente na pandemia e continua acontecendo. Guerra aqui, inundação ali, vulcão, não sei o quê. Então, isso não vai acabar. Então, o que acontece? Se esse desespero aqui fora não vai acabar,
Como é que você tem que fazer? Você tem que acalmar aqui dentro. Porque se você não acalma aqui, desespero com desespero, você vai enlouquecer. E aí você se perde. Sim. Então o segredo é acalma aqui e fica de olho aqui. Porque você vai ter que entrar nesse mundo. Então se você entra calmo e certo de você, é menos incerteza para lidar. E você fica menos afetado por isso. Eu também tenho um outro exemplo, que é como se você estivesse correndo uma corrida de Fórmula 1. Você está com um carro de alta velocidade, numa pista de alta velocidade, com todo mundo enlouquecido. Tem um momento que você vai ter que fazer um pit stop. Então, faça o seu pit stop, troca seu pneu, calibra, bota gasolina, troca o capacete, enfim, pare e faça o que tiver que fazer, mas pare. Só que pare com o olho na pista, porque você vai ter que voltar. Então, o que você vai fazer? Você vai se preparar, se energizar, seja do jeito que for, entra no teu carro e volta para a pista e cai na velocidade de novo. Mas faça o seu pit stop. Mas volta com segurança, né? Exatamente. Você volta com um pneu novo, com um tanque cheio. Mas faça o pit stop, entendeu? Não tem jeito. Tem menos desgaste do que aquele que fala, não, eu paro na próxima, eu paro na próxima. Aí pode correr o risco do pneu já... E aí é o tal do burnout. Aí, ó, exatamente. Olha como dá pra gente fazer essa analogia. E a gente... E exatamente isso que a doutora falou. Aqui tá um caos. Se eu for de encontro com o caos também, caos com caos já vira... Voltamos lá. Agora, imagina se você olha, para, respira e fala assim, peraí, aquilo lá tá daquele jeito. O que eu posso fazer para entrar ali e colocar meu pé ali com mais segurança? E detalhe, né? Aonde tá a oportunidade? Porque é no caos que a gente tem mais oportunidade. Então, se você é uma pessoa que consegue ter esse distanciamento, você vai se dar super bem. Porque você vai ver o ponto que você vai entrar, você vai ver aquilo ali dá pra mim. E nessa brincadeira, você sai na frente de muita gente que tá lá, ó. Exato, porque não tá vendo, tá passando, a oportunidade tá passando, ela não tá enxergando. Por quê? Porque ela tá de olho no caos. No tá na corrida dos ratos, né? Exato, e não tá enxergando. Então é isso, respira, tem jeito. Agora, do jeito que nós estamos... E aí, trazendo a analogia do tempo, né? Eu falo, o dia, por acaso, é diferente do nosso tempo, o dia de hoje? Ele tem as mesmas 24 horas. Ele tem as mesmas 24 horas. As empresas continuam aí rodando. Vamos falar aqui, porque a gente pode, uma Nestlé, sei lá, pensa uma outra grande, elas estão aí. A tecnologia tomou conta? Tomou, mas quem é que faz a tecnologia? Quem é que opera a tecnologia? E ainda bem, sabe, porque enxerga a tecnologia como seu aliado, porque você vai poder ser mais humano. Exato. Médico tá com medo, cara, vai se informar. Você vai virar tutor da saúde do teu paciente, você vai poder ser humano de novo, né? Eu acho que assim... Que tiraram muito lá atrás por falta de recursos. E a gente pode encarar isso de todas as maneiras. Eu prefiro encarar do ponto de vista de que vai me agregar algo. Sim. Né? Então hoje você não precisa limpar a casa, você bota um robô no chão que limpa. Ganhou tempo. Sim, né? sim. Hoje você, sei lá, olha o telefone, o que virou... É assim, a tecnologia veio para nos apoiar. Nós é que temos que tomar conta para que ela seja só apoio. Exatamente. Né? É o tal do cérebro, né, doutor? Porque assim, ele é feio, ele nos engana, ele é preguiçoso, mas ele é feito para nos fazer feliz. Se nós dermos os gatilhos corretos para ele, os comandos corretos, ele vai nos colocar ali em vibração com o que é benéfico para nós. Agora, se a gente ficar ali, que tudo é difícil, que tudo é complicado, que eu tô... céus, ó vida, ó dor, né? No vitimismo que é a nossa, né? Ou então ali naquele imediatismo, gente, não tem tempo. Ele vai nos colocar nisso. Então, é assim, ele vai jogar nesse tipo porque ele acha que você... Isso é o que te faz bem. Viver na correria é o que faz bem para a Audrey. Então, vamos deixá-la na correria. Então, vamos desacelerar para que a gente possa visualizar como a águia o ponto, né? O certo. E descer só quando a gente estiver com segurança. E se der certo, ok. E se não tiver, que saibamos... Exato, que saibamos recuar. Porque nem sempre dar um passo para trás significa retroceder. Não, é olharmos, analisarmos para entrarmos novamente com segurança. Porque sair... de qualquer jeito também não leva em lugar nenhum. E tem uma coisa, né, Audrey? Para quem está querendo trocar de carreira, trocar de área, trocar de empresa, lembre-se de uma coisa. A gente troca de área, de lugar e troca também de posição. Isso é muito importante. Você não sai diretor daqui e vai diretor para outra área. Você vai lá para baixo. Então, eu digo que precisa ter duas coisas muito importantes. Primeiro, humildade. Porque você vai começar de novo. E é isso mesmo. Você pode ter sido bam aqui, mas no outro você não é nada. Então, humildade.
Segundo, saber ouvir. Sabe por quê? Porque se você entra nessa outra área com humildade, sabendo ouvir, você vai entender o seu lugar, você vai apreender tudo que você puder e numa velocidade muito rápida você vai acender. E nego que já tá lá um tempão vai olhar para trás e vai assim, mas peraí, como é que ele me atropelou e eu não tô vendo? Exatamente. Porque você carrega a tua experiência, você carrega as tuas competências, você carrega. Mas não adianta você achar que vai chegar lá o rei da balachita, porque não vai. Não vai. Termo antigo, né? Rei da balachita, viu, gente? Era uma bala da minha época lá, não sei. Mas não vai, né? Então, as pessoas falam assim, mas você largou um cargo de diretoria e foi... Sim. E aí? Mas experienciou tudo, está experienciando ainda, e assim, né? Naquele momento, tava bom pra mim, era o que eu queria. Exato. Não é mais o que eu quero. Tava suprindo, agora não supriu mais. Então, assim, eu já quis muito o carro top, eu já quis muito 500 coisas, já experimentei, já tive, eu já vi que isso pra mim não é importante. E aí é que é o então X assim, a da gente questão, troca. né? E é muito difícil. Eu não tô falando pra vocês que eu sou mestre, eu luto com isso todos os dias, da gente não se preocupar com o que o outro vai falar. Sim. Eu luto com isso todos os dias. Mas olha, é verdade, a pessoa não paga tuas contas. Mas e ainda vou além, né? Assim, o que o outro vai falar e o que eu vou acordar olhando pra mim no espelho, olhando e falar assim, poxa, Audrey, você continua reclamando ao invés de o que você tá fazendo pra melhorar? Tem uma coisa interessante que você falou aí, tem um exercício que vale aí vocês fazerem, fiquem um dia sem reclamar. Mas é sem reclamar de nada, e nem assim, ai, tô cansado. Não, nada. Começa pra vocês de novo, verem eu fiz uma como vez. que vocês vão estar. Porque era pra durar 24 mil, acho que durou uma semana, porque começa de novo, Vocês vão ver como vocês vão estar no final do dia. Tudo de bom vai acontecer. É muito louco. Sim. Né? Não fala que tá cansado, não fala que dormiu mal, sabe? E aí, tudo bem? Nossa, não, você nem imagina. Não, se afasta. Se você tá convivendo com pessoas assim, se afasta delas. Porque isso suga energia. Então faça essa experiência, depois conta pra Audrey aqui, pra ela falar pra gente. Podemos voltar aqui para ensinar um pouco mais, tanto dessa questão de como lidar com a nossa saúde aí, nessa transição de carreira, que eu acho que é uma... E quando a gente fala transição de carreira, não é transição de carreira assim, eu quero ser... Não é igual eu fiz, né? Mas nesse ímpeto, assim, trocar mesmo de emprego, trocar, assim, deixar hoje em dia se fala muito, né? Deixar um CLT para ser PJ, né? Ou deixar de PJ e entrar no CLT, que hoje nós temos mitos e verdades imensos, cada um com as suas crenças e tudo bem, não estamos aqui para falar o que é certo e o que é errado, a receita dá certo para cada, né? E tudo bem. Vamos falar um pouco mais depois, no outro a gente volta aqui para ensiná-los a deixar saúde mental deles um pouco mais equilibrada, para que eles possam, com mais calma, ser essa águia, né? Que foca, vai com segurança. Ou ser o domador, né? Ou ser o domador, verdade. Vamos começar a falar do domador. Procure lá, eu vou, com toda certeza, vou postar, mas procurem lá nas redes sociais da Vivax, da doutora Audrey e da doutora André, que tem lá também, com certeza tem as palestras. Mande sugestões de perguntas para que ela responda. Pode mandar na nossa rede, na rede da doutora, que dentro do possível a gente vai respondendo, mas já deixo aqui o convite para voltar para a gente ajudar aí o nosso público a fazer essa transição ou tentar de uma nova maneira, mas com mais calma, com mais segurança. Doutora, imensa gratidão pelo convite, por ter passado de maneira tão fácil e acessível as informações de tanta grandeza que custaram-te anos. Não é para chegar nessa facilidade, não foi fácil, foram muitos... Simplificar é mais difícil do que complicar, exatamente, né? Exatamente, mas gratidão, muito obrigada a você pelo convite. Olha, fiquem bem e felizes. Amém. É só isso que interessa, né? Então, eu vou terminar exatamente assim, desejando que todos fiquem bem. Gratidão.